Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Ele será sua salvação. E dizia o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos caídos ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. Ei, vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos o Senhor que no final dos tempos, e disse o Senhor que no final dos tempos, e disse o Senhor que no final dos tempos, chacina, as explosões, crianças
está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Glória a Deus, mais uma semana Deus tem nos proporcionado. E começamos uma semana já ministrados pela Palavra de Deus, uma semana temática onde cremos e acreditamos no mover de Deus sobre as nossas vidas. Ontem, aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, nós fomos ministrados pela vida do pastor Joel Estebanato, tanto às 10 horas da manhã como às 19 horas, nessa nova etapa do Apacentai o Pequeno Rebanho, dentro do tema dessa semana. Ângela, você pode colocar para a gente, por favor, a semana temática que vai estar sendo ministrada no decorrer desses dias. O tema, hoje pela manhã, você já recebeu com a instrumentalidade também do presbítero Rediane Nascimento, e vamos a ele nesta manhã aí, ó. Improdutivos por causa das preocupações. Aprendemos como viver uma vida tranquila, confiante, sem ansiedade e preocupação, não se preocupando com o passado, presente e futuro, com aquilo que o pastor Joel Estebanato ministrou na noite de ontem e na manhã também. Você pode acessar os nossos arquivos, tanto no Facebook como no YouTube, e ali você vai ter a palavra de Deus que vai nortear a sua vida. Bom dia, Léo, tudo bem com você?
Léo, estou sabendo que nós teremos um novo quadro aqui com a sua participação. É a partir do ano que vem? Tá sabendo, Ângela? Bom dia, Ângela. Tudo bem com você? Bom dia, pastor. E como foi a ministração ontem sobre a sua vida com essa nova semana temática, Improdutivos por causa das preocupações? A ministração foi boa, eu só fiquei triste que no culto da manhã, no culto da noite, eu fiquei justamente sentada do lado do grupo, né? Que não era o bom, né? Eu fiquei nos espinhos. Mas você rejeitou, levantou a mão? Não. Rejeitei na hora, eu disse que eu não aceitava aquilo ali. Mas a ministração foi muito boa, o tema essa semana é um complemento, né, das duas primeiras, então... Muito bom, a gente precisa parar de se preocupar tanto e entregar nas mãos do Senhor, né? Eu gostei muito da frase do pastor Joel, quando ele disse, o problema não é ter problema, o problema é quando o problema não se tem. Nossa, quase um trava-língua. Né? Você lembra quando ele falou isso? Muito bom, então vamos estar vivendo essa semana e desfrutando desse tempo precioso nas ministrações que receberemos nos pequenos grupos. Nesta manhã eu tenho a alegria de receber aqui para bater um papo, ela que faz parte do staff operacional da Missão Desafio, tem uma experiência com Deus e seremos edificados. Ela aceitou edificar o corpo de Cristo através da nossa programação na manhã de hoje e eu já vou incentivar a você deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através da vida dela, que eu quero dar bom dia e dizer para ela que ela seja muito bem-vinda, Raquel Caroline Costa. Raquel, bom dia. Bom dia, pastor. Alegria em tê-la aqui, viu? Muito obrigada. Dormiu tranquilo? Dormi tranquilo. O que você tomou de café da manhã hoje? Tomei café com o pessoal da missão. Ok. E você já está na missão há quanto tempo? 4 meses. 4 meses? Chamado missionário para onde? Espanha. Espanha, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E é uma alegria tê-la aqui, viu? Foi o Fabiano que falou para você ontem, ou foi a Ângela que falou, venha participar da Manhã Manda Aqui. Fabiano. Foi o Fabiano, né? O chefe manda, eu estou sabendo. Agora entendi tudo. Eu achando aqui, Ângela, que era moral da Manhã Manda Aqui, é moral do chefe, né? Estou sabendo. Nós estamos ao vivo aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui. Você é o nosso convidado, o meu convidado, para estar conhecendo a nossa família na nossa localidade. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, na Zona Norte de São Paulo. Sempre temos os nossos cultos oficiais às quartas-feiras, às 15 horas, às quintas-feiras, o culto de intimidade com Deus, às 20 horas, e aos domingos, como eu mencionei ontem, né, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, amando Deus e pessoas. Léo, faltam 12 dias para o lançamento da agenda Apacentai, o Pequeno Rebanho. Quais são as suas expectativas, meu amigo Léo, que vem no quadro novo aí? Ângela, contagem regressiva, já parou para pensar? 12 dias apenas faltam para o lançamento da agenda? Daqui a pouco a gente já vai estar anunciando o lançamento da agenda de 2024, né? É verdade. Tá voando. É verdade. Eu já perguntei para você, mas vai que tenha nossos irmãos novos aí assistindo. Quais são as expectativas que você tem para o próximo tema do ano que vem? Valores. Nossa, a expectativa é grande. Eu acho que esse tema vai ser assim uma sacudida, sabe, na gente como cristão, porque a gente vai ter que provar quais são os valores essenciais para a gente. Verdade. Numa sociedade que hoje a gente está vendo os valores invertidos, tem gente que não sabe nem o que é valor, alguns sabem apenas o que é um preço, né? Muito bom, Então, há uma grande diferença nisso. Pois é, então eu acho que vai ser um despertar muito grande para quem tiver acesso a esse material, e entender quais são os nossos valores. E se você ainda não adquiriu, aproveite para adquirir. Está aí a imagem na sua tela, você pode escanear esse QR Code, que vai direcionar você para adquirir ambas agendas. Por que ambas? Nós temos na versão adulto e também a Kids. Você pode abençoar a vida de crianças ou abençoar a vida de alguém através dessa agenda que vai nortear o nosso ano de 2023 com esse tema tão propício, onde a Ângela falou a grande diferença de preço e valores, a importância de sabermos os valores
e valorizarmos eles, é claro, né? Então adquira. No decorrer da programação, nós vamos estar colocando novamente para você e você pode ter acesso a esse material. Está aí na tela para você. Hoje é dia 21 de novembro, nós temos datas comemorativas, dona Ângela Voltier. Vamos a elas nessa manhã. Hoje, dia 21 de novembro, é o Dia Nacional da Homeopatia. Muito bom. Os remédios homeopáticos são um sucesso na cultura asiática, né? No Brasil, talvez ainda não tenhamos aquela cultura tão grande, mas eu gosto sempre de tomar um remedinho homeopático, né? Através dos chás. Os chás são muito valorizados nos países asiáticos. Você gosta de algum chá, Ângela? Chá eu tomo só quando precisa mesmo. Eu não tenho aquele viciozinho de estar tomando um chazinho de canela, não. Mas se estiver precisando de tomar alguma coisa, eu vou lá, tomo chá de boldo, chá de cidreira. E você, Leozão? E você, Léo, toma chá? Não, né? Raquel, você gosta de remédios homeopáticos? Olha, pastor, a minha família vem de uma descendência indígena. Então, tudo para eles, todos os remédios vêm de plantas. Que legal. Chá. E apesar de tudo isso, eu não gosto de chá. Não gosta? Não gosto Poxa, de chá. eu tenho o hábito de tomar o chimarrão ou o tererê. E sempre procuro misturar alguma ervazinha no sentido de chá, né, dona Ângela? A cara dela para mim. Capim-cidreira, menta ou hortelã. Eu sempre gosto. Camomila, só que a camomila deixa a gente meio, né? Mas eu sempre gosto de colocar alguma coisa quando vou tomar o meu chimarrão ou o tererê. Inclusive fez sucesso, aquela missionária queria o segredo lá do meu tererê, né? Com pimenta calabresa e tal, né? Mas vamos lá, datas comemorativas, dona Ângela. Hoje é o Dia Mundial da Televisão, uma das invenções que mais impactou a nossa sociedade. É verdade, eu sou de uma época que a TV era a cores, nós colocávamos um negócio azul na frente dela, uma tela azul. Você lembra dessa? E na mudança de canal era aquilo lá, aquele seletor, né? Toc, 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 toc. Aí eu lembro que foi lançado um pau, assim, que você ficava sentado no sofá, encaixava no seletor, e, só para não levantar. Aí até que veio o controle remoto, aquela coisa toda. Quem nunca colocou um bombril na antena da televisão? Eu acho que a Raquel, pela idade dela. Agora vocês dois, não. Por favor, você já colocou, Ângela, um bombrizinho? A gente nunca colocou, não, mas a gente fazia antena externa. Olha a gambiarra. Como diz aqui o amigo Léo, gambiarra não, solução técnica. A gente fazia antena externa com lâmpada fluorescente queimada. É mesmo. Entendeu? Lâmpada fluorescente queimada, meus irmãos faziam e era aquele fio-fita, né? Depois foi que apareceu o cabo coaxial para antena externa, mas era o fio-fita, aquele chatinho assim. Você sabe que a primeira televisão que eu lembro ter acesso a ela na minha casa, ela era dentro de uma cômoda. Era uma cômoda onde se guardava os pratos e tal, aí você puxava um espaço lá e lá dentro, no meio, tinha uma televisão. Nossa. Valvulada ainda. Eu gostava de ficar atrás para ficar olhando as luzes das válvulas. Que coisa de criança. Eu ainda peguei a TV, que a caixa ainda era de madeira. De madeira, né? Isso aí eu peguei. Agora, o som lá de casa era assim, chamava radiola. Radiola. Era tipo uma cômoda, que tinha o lado do rádio e levantava assim uma parte, aí tinha o toca-discos, a gente guardava os discos dentro. Internautas, vocês que estão conectados na manhã daqui, nós estamos dizendo aqui que estamos ficando velhos. O tempo está passando, hein? Que coisa. Vamos lá. Mas foram os melhores tempos. Foi mesmo. Os anos 80, maravilhoso. Isso aí, melhor tempo. Verdade. Vamos, mais datas comemorativas, Ângela Voltier? Hoje é o Dia Mundial da Saudação. Saudação. Vocês já cumprimentaram alguém com a saudação de bom dia hoje? Hoje, nós pentecostais temos os nossos hábitos de cumprimentar sempre com a paz do Senhor. Eu, quando comecei o meu ministério pastoral, eu tinha uma saudação sempre antes de pregar, né? Pastoral não, de pregador. Aí eu ia lá todo mitidinho, abria. Não mitidinho não, corta essa aí. Isso que as pessoas não me chamam, tá vendo? Vamos cortar esse mitidinho. Corta esse mitidinho. Aí eu dizia assim, saudo a amada igreja com a santo sacropaz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Coisa linda, né? Eu acho que era por isso que o pessoal não me convidava muito, não. Isso ainda diz que era mitidinho, não. Você já saudou alguém hoje com a paz do Senhor, dona Raquel? Sim, todos vocês. Amém, verdade. Estou aqui também, o pessoal que trabalha na missão. O pessoal da missão é gente boa? Sim. Tem alguém lá que é bagunceiro? Não, são todos
Todo mundo Tranquilos, crente lá? Todo mundo crente. Tá bom, vamos lá. Dia Mundial da Saudação. Cumprimente alguém com a doce paz do Senhor Jesus. Lembra daquela canção do Rebanhão? A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. Tá bom. Mais datas? Hoje é o Dia Mundial do Combate à Lesão por Pressão. Eu não sabia que existia esse dia. Então, Nesse caso, me fale sobre ele. Aquelas pessoas que ficam muito tempo acamadas. Então, o cuidador ou a cuidadora, se não souber virar a pessoa direito, se não souber dar o tratamento certinho, pode machucar com a pressão na hora dos cuidados. Então, traz lesão. Ok. Dia 21 de novembro é o Dia Mundial em Memórias das Vítimas de Trânsito. É todos os dias, né? Infelizmente, o trânsito é um perigo, o carro se tornou uma arma, não só o carro, uma moto ou qualquer outro transporte, e o respeito às leis é fundamental. Quando você anda dentro da lei, você está se protegendo e protegendo o próximo. Todas as vezes que transgredimos, seja em qualquer área da nossa vida, as consequências vêm. O problema é quando as consequências estão relacionadas com as vítimas, né? Infelizmente. É um dia de conscientização. Agora, as cidades que estão fazendo aniversário de fundação no dia de hoje, dia 21 de novembro. Boa Viagem no Ceará. Você é da onde? Boa Viagem. Vai para Boa Viagem. Que legal. Boa Viagem no Ceará. Bonita cidade. Parabéns. Cachoeirinha, em Pernambuco. Parabéns. Você conhece, Ângela? Não, aí é lá no interiorzão mesmo. No interiorzão, né? É o sertão do Pernambuco? Não sei se é sertão, mas é interior. Porque lá tem sertão, tem zona da mata, tem agreste, tem... O Agreste é no Pernambuco? Eu achei que era na Bahia. Também faz parte. Tá bom, obrigado. Floriano Peixoto, no Rio Grande do Sul. General Mainardi, no Sergipe. Mangueirinha, no Paraná, não conheço. Quem nasce em Mangueirinha? Mangueirense? Deve ser mangueirense. Ok. Nazaré Paulista, aqui no interior de São Paulo. Olha que bonito lá. Deve ser uma reserva. Será que ela é artificial ou é natural? Acho que é natural. Natural? Pedra Mole, em Sergipe. E encerramos. Parabéns. E hoje também nós temos aniversariantes. Você que está fazendo aniversário no dia de hoje, está no Facebook, Instagram, YouTube, parabéns, Deus te abençoe, receba os abraços aqui da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, dos nossos pastores Sérios, Joel e Leonda Estebanato, da equipe da Manhã Manda Aqui, e temos aniversariantes aqui na nossa igreja local. Vamos a eles nessa manhã. O Adeilson Natalício está fazendo aniversário hoje, parabéns para você, Adeilson. O presbítero, amigo nosso, Aaron Fernando Ramos, que sempre está indo conectados com a palavra, Deus abençoe ele, que é presidente do Instituto Resgatando Vida, ou Resgatando Vidas. Parabéns, presbítero Aaron, Deus te abençoe. Nosso querido Lucas Munari Paulino também está aniversariando hoje. A nossa irmã preciosa, Márcia Antônio de Freitas, a irmã da nossa querida Miriam, aniversariando hoje. A Márcia de Carvalho também. E o presbítero Roberto Wagner da Silva, que faz parte do Ministério Eclesiástico aqui da nossa igreja local. Ele que é de... E já orar também pelos internautas de uma forma geral, para que eles tenham uma ótima segunda-feira e também que Deus proporcione uma semana abençoada. Vamos orar? Então vamos orar com a Raquel nessa manhã. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos os aniversariantes. Que o Senhor venha dar, Senhor, alegria, Senhor, paz, prosperidade. Que o Senhor venha realizar os sonhos de cada um, Senhor. Que o Senhor venha dar saúde no corpo, na alma. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, cuidar, Senhor, do presente, do futuro de cada um deles. Que eles sejam, Senhor, instrumentos em tuas mãos. Pai, nós oramos, Senhor, por cada um que está assistindo, Senhor, esta programação. Que o Senhor dê uma semana abençoada, Senhor, de vitórias, de conquistas, de aprendizados, de transformação. Pai, nós oramos também por cada um, Senhor, que faz parte da equipe de trabalho, Senhor, do Manhã Manda Aqui. Que o Senhor venha abençoar a cada um. Que essa semana, Senhor, seja uma semana
que todos possam te conhecer mais, aprender mais de ti, Senhor, ser mais próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Agora são 10 horas e 21 minutos. Nós vamos à previsão do tempo. Daqui a pouquinho vamos ao intervalo e vamos voltar batendo papo com a Raquel, conhecendo um pouco mais da sua história. Previsão do tempo para a nossa capital, a mínima hoje é de 16 graus, a máxima de 31. Opa, vai esquentar. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã, pancada de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. Vamos ao intervalo, já voltamos com o bate-papo com a Raquel Caroline Costa, ela que faz parte ali da Missão Desafio e tem uma história para edificar-nos nessa manhã. Voltamos já já. E aí, me conta, o que o grupo pequeno e o apacentar representam para você? Aprofundamento. Para nós, eu, minha esposa Helena, nosso filho João Marco, o grupo pequeno representa um aprofundamento na vida em comunidade, no conceito de igreja cristã. Porque nas nossas reuniões, nós compartilhamos aquilo que foi ministrado no domingo, no início da semana, e ali nós desenvolvemos os nossos pensamentos, apresentamos a nossa ideia, recebemos as ideias dos nossos irmãos sobre aquilo que o tema propõe. Então nós temos sido, desde que fomos convidados e acolhidos em abril deste ano, nós temos sido muito abençoados e vamos sempre com muita alegria, não faltamos a não ser excepcionalmente, não queremos faltar porque sabemos que estamos aprofundando em conhecimento e também em relacionamento humano, porque nas reuniões nós tanto compartilhamos vitórias como dificuldades e ali nós entramos numa agenda de oração para aquela semana e isto nos fortalece, nos edifica, nos alegra muito. Também somos abençoados porque a agenda Apacentai tem uma dinâmica de assuntos, tem uma proposição de assuntos excelente, com coerência, com sequência, com a abordagem de tudo aquilo que faz parte da vida cristã. Então nós nos sentimos tremendamente edificados e, é claro, quando somos abençoados, queremos convidar outros para serem também abençoados como fomos. Então quero te convidar, faça parte desse ministério, faça parte de um grupo pequeno. Certamente a sua vida cristã receberá esse aprofundamento e você poderá dizer no seu lar, realmente agora nós estamos participando de uma igreja como cristãos incluídos no processo. O lançamento da Agenda Apacentar 2023 irá acontecer dia 3 de dezembro e você não pode ficar fora disso. Adquira o seu voucher até dia 15 de novembro por apenas R$ 60. Você pode adquirir indo na livraria, através dos QR Codes nas pilastras ou pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Apacentai 2023. Valores. Mesmo que eu preciso de uma Apacentai Kids? Claro que sim! Assim podemos ter tempo em família. Mas aonde eu vou usar o Apacentai Kids? Na minha casa, na minha escola bíblica e no meu Gêmeos. Mas será que é importante eu ter um? Toda nossa igreja estará na mesma visão, meditando e aprendendo na mesma palavra. E eu não posso ficar fora disso só porque eu sou criança. Ah, não esquece de passar na livraria. Apacentai Kids 2023. Valores!
Agora na capital paulista, são 10 horas e 26 minutos, estamos no programa nosso, o Manhã Manda Aqui, direto aqui da Capela Irma Estevanato, ao vivo, na Casa de Oração para Todos os Povos. Hoje eu recebo aqui a Raquel Caroline Costa. Raquel, obrigado por você abrilhantar a Manhã Manda Aqui nesse dia, viu? Gratidão. Eu que agradeço. Você já assistiu alguma... Eu já perguntei, mas só para perguntar de novo, em off, né? Você já assistiu algum programa nosso? Já vi alguns pedaços, pastor, não assisti ele inteiro. Uhum. Eu Você conheci faz pouco tempo. está na Missão Desafio há quanto tempo? 4 meses. 4 meses. Então você já estava atuando no staff quando nós tivemos a última edição do simpósio. Sim, eu já estava trabalhando no simpósio. Foi a primeira edição que você participou ou você já participou de outras edições? Participei da edição de 2021, foi a minha formatura, quando eu me formei no Alfa, e esse ano. Ok. Você é natural de onde? Guarulhos. Guarulhos. Uma lembrança gostosa da sua infância, Raquel? Eu lembro de um lugar que minha mãe trabalhava, que era um sítio, e ela costurava, e eu gostava muito daquele lugar. E eu sempre tenho muitas lembranças de estar ali. Ok. Uma lembrança gostosa também relacionada com seus pais? Não conheci meu pai, ele faleceu antes de eu nascer. Ok. E minha mãe, tem muitos momentos com a minha mãe, mas acho que a última lembrança que eu tenho dela foi a última vez que eu encontrei. E eu estava deitada com a cabeça no colo dela e ela passando a mão no meu cabelo. E aí foi o nosso último encontro. A sua mãe já partiu. Já. Como ela se chamava? Vera. Qual o grande legado a Vera transmitiu para você? Acho que a paz, o respeito com as pessoas. Ela sempre respeitou muito todo mundo, sempre gostava de estar com pessoas, sempre aceitou muito todas as pessoas, o jeito das pessoas. Era sempre muito agradável, gostava de receber pessoas em casa. Sempre muito, muito agradável com os outros. Culinária, que ela mandava muito bem. Carne de panela. Carne de panela, coisa boa. Você herdou isso da sua mãe? Não. Não gosta de cozinhar? Não cozinho muito, não. Cozinho o necessário. Foi dito aí que você faz uma lasanha. Alguém disse. O ano que vem nós vamos ter um quadro novo aqui do Lobo, né, dona Ângela? Mas nada na cozinha? Não. Não, nada, né? Não, eu tento, mas não sou muito... Não pratico muito. Ok. No momento de lazer, o que você gosta de fazer? Quais são os hobbies preferidos que você tem? Gosto de lutar. Lutar? Luto karatê. Você faço aula. mesmo? Eu luto karatê. Puxa, você pratica as artes marciais, então? Sim. Karatê? Karatê. Eu comecei, na verdade, com um projeto que tem na minha igreja chamado Luta pela Paz. E lá nós temos aula de karatê, de jiu-jitsu e judô para crianças e adolescentes da comunidade. Que legal, um projeto social. Sim. E você já bateu em alguém? De vez em quando. Apanha também, né, pastor? Que legal, bacana. Eu joguei capoeira há muitos anos, dentro de um contexto cristão. 12 anos na minha vida, né? Agora, acho que eu não jogo mais nada. Mas que legal. Você nasceu no lar cristão? Não. Não. Como era a sua vida antes de você ter um encontro com o Senhor Jesus? E quando e como foi esse encontro que você se tornou uma discípula amada dele? Quando a gente está no mundo, é tudo muito, muito deturpado, né, pastor? Então, a gente passa por vários momentos, a gente conhece muita coisa, e eu sempre fui muito intensa, sempre me joguei muito de cabeça em tudo que eu faço, e no mundo não foi diferente. Então, conheci muita coisa, me envolvi com coisas erradas, com o que não deveria. E eu conheci na faculdade um pastor, tinha um pastor na minha sala, e esse pastor falava muito de Jesus, as atitudes eram diferentes, e tinha algo nele que eu gostava de ficar perto dele. E ele falava, e eu não gostava às vezes do que ele falava, mas eu gostava de estar com ele. As pessoas não entendiam, todo mundo falava assim, esse cara é muito chato. Fazia geografia, então, uma faculdade muito socialista. Então, não falava, esse cara só fala bobagem, o que você fica perto dele? Eu falava, eu não sei.
E nisso eu fui conhecendo ali um pouco e me despertou o desejo de conhecer uma igreja. Eu já frequentava a igreja católica, estava bem afastada. E eu fui nessa igreja e fiquei lá um bom tempo. Fui conhecendo um pouco mais, me batizei, não fiquei muito tempo, não me aprofundei. Me afastei bastante depois de um tempo. Depois eu retornei para Guarulhos. Essa faculdade era em Rio Claro. E aí eu voltei para Guarulhos depois da morte da minha mãe para ficar com meus irmãos, com a minha avó. São quantos irmãos? 2. 2 irmãos. Como se chamam? Davi e William. Davi e William. E a sua avó? Maria. Viva ainda? Não, ela Não. faleceu 6 meses depois da minha mãe. Puxa vida. E a gente morava todos juntos, e aí estava ela e meu irmão. Meu irmão tinha algumas debilidades, algumas doenças. E aí eu voltei justamente para poder ficar com ele também. E aí depois eu conheci o Brasil para Cristo nesse tempo, e foi aí que eu me firmei, me voltei. E aí as coisas foram diferentes. Fui curada de muita coisa. Depois da morte da minha mãe passei por um período depressivo. E aí nesse tempo eu fui curada, fui conhecendo mais de Jesus, não só de ouvir falar, fui tendo experiências e tudo aconteceu. As perdas, elas nos machucam e ferem. Hoje, talvez a maior, vamos dizer assim, doença emocional é a depressão, né? E você acabou de mencionar que passou por um processo assim devido à perda ou perdas. Como você conseguiu sair dessa? Como foi a ação do Espírito de Deus na sua vida para tirar você dessa situação? E o que você poderia falar para as pessoas nessa manhã ou aquelas que virão assistir a nossa programação posteriormente de como superar essas adversidades e lutas que são uma realidade emocional, mas que fere, que faz com que a pessoa tenha a perda da vida, de querer viver. E as pessoas acham que não tem cura, né, pastor? Exato. E eu acredito sim na cura. Hoje eu me emociono quando eu falo da minha família, porque há uma saudade, mas não a dor. A saudade, dor não. Porque a dor ela foi curada. Quais eram os sintomas que você enfrentava assim, nessa questão da depressão? Eu passei um período em que eu não conseguia sair do quarto, que eu ouvia vozes, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de estar sozinha, eu tinha medo de sair na rua. E eu fui medicada, tomei remédio durante 6 meses. Você foi acompanhada por um profissional. Isso. E aí tomei remédio durante 6 meses, e aí fui melhorando, só que aquilo ainda não era 100%. Era como se ele estivesse estabilizando, mas eu ainda sentia a dor. Antes de eu trocar, de ir para outro profissional, eu sentia muita angústia, mas eu tinha dificuldade em chorar. Quando a minha mãe faleceu, eu sabia que eu tinha que ser forte ali naquele momento, porque minha avó estava ali, e meu irmão também tinha saúde muito frágil. Então eu tinha que superar aquilo, e então eu tive que trabalhar. Então 3 dias depois eu já estava trabalhando, segui a minha vida, e eu não tive período de luto, e isso me prejudicou. Então eu fiquei esse tempo e eu estava afastada da igreja nesse período. E eu sabia que se eu chorasse, aquilo ia dar um alívio, eu ia me sentir aliviada. E eu lembrei de onde eu chorava, que era na igreja. Eu lembro que quando eu começava os louvores, tudo aquilo me tocava muito, eu conseguia chorar. E eu falei, eu sei para onde eu vou. E aí eu fui para a igreja. E eu passei uns 3 meses pastoreando para a igreja, que eu não sabia o que ninguém falava. Mas eu chorava do início, a hora que eu entrava até a hora que eu saía. E eu passei uns 3 meses assim. Até que eu voltei e passei por um acompanhamento de um psicólogo, que também é pastor na minha igreja. E a gente foi conversando sobre as coisas que aconteciam, que ainda me machucavam. Porque as pessoas acham que não é necessário psicólogo. E é necessário, é uma ajuda. Querendo ou não, é uma doença. Mas o que me firmou foi me encontrar em Deus. Acredito que quando eu busquei muito, foi um período que eu tinha muito medo, mas que eu também sabia que eu precisava buscar, porque era ali que eu encontrava refrigério. Era na presença de Deus que tudo passava, que aquela angústia passava, que eu sentia alegria. Então,
eu acho que foi o tempo de dor, eu acredito que também foi um dos melhores tempos, porque eu acho que eu busquei de uma forma que até hoje eu não consigo igualar a Deus. E foi só assim que tudo passou, que eu fui me transformando, que eu encontrei minha identidade, que eu comecei a saber quem eu era, que eu comecei a conhecer mais de Deus. Isso foi passando, fui curando, até que passou. E eu sabia, não, agora passou. Eu sei que passou. Quais são as dicas que você daria para as pessoas que estão enfrentando algo parecido com aquilo que você enfrentou? Não se isolar. A primeira coisa que a gente tem quando a gente passa por esse processo é querer se isolar. Porque é cômodo, é mais fácil. Porque a gente está triste, a gente está sentindo aquela opressão. Então, quando eu vou sair, é difícil. O caminhar é difícil, o conversar é difícil, o estar com pessoas é difícil. Então, o que é mais fácil? Eu ficar quieta. Mas isso prejudica, porque isso vai te afundando cada vez mais. Quando você enfrenta, você dá oportunidades. Isso vai passando, você vai convivendo com pessoas, você vai enfrentando, você vai descobrindo como ser curado. Não, isso não faz parte da minha vida. Isso não faz parte. Você tem que declarar isso sobre a sua vida, que as coisas, elas não são desse jeito. Deus não te formou para ser triste. Então, tem que enfrentar. A gente não pode entrar em um estado de comodismo, por mais que vá doer, porque dói. Você enfrentar tudo isso, você falar para alguém, você ser vulnerável, tudo isso te machuca nesse momento. Mas você precisa enfrentar. Você precisa ser forte e acreditar que Deus é o único que pode tirar dessa situação. Mas Ele te dá a abertura. Você quer? Você precisa dar um passo. O condicionamento sempre é feito, né? O Senhor, ele é muito nessa questão de educação, de respeito. O Senhor é um gentleman nisso, porque Ele sempre convida, né? Se alguém quiser, venha. Né? Então, Ele está convidando para viver essa nova realidade, esse novo tempo. Ele deseja que as coisas antigas saiam da nossa vida, aquilo que nos machucam, aquilo que nos fere. Mas Ele nos convida, né? Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida a vir. Então, é isso que você falou, a pessoa tem que desejar. Caroline, Raquel Caroline. Raquel, quando você entendeu que a lembrança, a saudade, não mais machucava você? Quando eu conseguia falar sobre a minha mãe. Eu passei por um tempo que eu não conseguia falar sobre ela, eu não conseguia ver foto, tudo me machucava, então eu evitava. Então, quando eu comecei a falar sobre ela, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a conseguir consolar meu irmão sobre algumas coisas, porque, querendo ou não, ele estava mais próximo à minha mãe, eu já morava fora de casa, e ele não, por ele ir muito ao hospital, tudo, desde criança, minha mãe estava sempre ao lado dele. Então, ele sofreu mais, por ele não ser cristão, ele não teve o que eu tive, a cura que eu tive. Então, eu percebi quando eu comecei a falar sobre, quando eu percebi que havia uma saudade, mas que não doía mais, que eu conseguia me alegrar. Porque nesse período, a gente fica desesperado, a gente quer solucionar, a gente quer que aquilo passe. Então, eu busquei muitas alternativas. Eu fui para a Umbanda nesse período, antes de voltar para a igreja. Eu fiquei um tempo e eu ia, voltava pior. Eu ia ruim e voltava pior. Eu ia ruim e voltava pior. E aí eu falei, isso está errado. Isso não está certo. E aí eu ouvia algumas coisas, como se o próprio Deus já estivesse me chamando. Eu ouvia pedaços de música, eu estava assim no meu pensamento, e vinha pedaços de louvores que eu já conhecia, mas tudo me chamando para a casa de Deus. E aí teve uma barreira aí que teve que ser quebrada, mas aí eu consegui. Glória a Deus. Uma música marcante nesse processo? Não sei cantar, pastor. Não, tudo bem. Então eu vou só falar. Aquela que fala, perto quero estar, junto aos seus pés. Ângela, lembra dessa, Ângela? Perto quero estar. Exato. Ela me marca porque eu ouvi essa canção no meu pensamento. Quando eu estava indo na Umbanda, eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Você não conhecia essa música quando ela veio? Ou você já tinha ouvido? Já tinha ouvido. E aí eu ouvi um pedaço dessa música.
Foi aí que eu decidi, não, eu estou no lugar errado. Glória a Deus. Você mencionou que sempre foi intensa. Então, provavelmente, no círculo de amizade que você tinha, você era uma referência. Como foi as pessoas te olharem e perceberem a transformação que houve? Antes, uma pessoa intensa, como você, dentro de uma vida secular comum, e agora uma transformação e viver o Evangelho do Reino. Como seus amigos e amigas começaram a conviver e perceberam e reagiram diante dessa diferença? Algumas pessoas entenderam, outras já se afastaram, outras até hoje, poxa, mas você se afastou. Mas a gente precisa sair. Não que a gente precisa virar as costas para os nossos amigos, mas quando a gente quer mudar de vida, a gente precisa mudar. Então a gente não consegue viver no mesmo meio. Para ter força, a gente precisa sair dali. Então eu mudei de cidade. E eu ainda conversava, mas eu não tinha contato mais tanto com eles, porque eu não ia visitar, não ia. Então teve uma certa rejeição da parte de alguns não acreditavam. Como assim? Porque eu sempre fui muito influente. Então as pessoas falavam assim, não dá para entender o que aconteceu. E outras entenderam. Quem era mais próximo entendeu, fica feliz, comemora junto comigo, apesar de não ser cristã, apesar de alguma ser de outra religião, comemora, fica feliz, porque sabe que foi o melhor. Amém. Além da música e de um profissional hábil, além de uma cobertura espiritual, que esse profissional, pelo que você falou, é cristão também, que lhe ajudou. Alguma literatura foi importante para você? Livros? Eu li muito a Bíblia. A Bíblia? Li bastante. Li alguns livros. A Bíblia, alguma passagem específica, assim, que foi um tratar de Deus na sua vida? Eu gosto muito de Esther, João. Mas o que me marcou muito foi Daniel. Daniel. Porque quando eu comecei, Deus falava muito comigo através da vida de Daniel. Então, acho que Daniel seria o mais forte, porque foi ali que cada vez que eu lia, Deus falava algo diferente a respeito das atitudes que eu teria que ter. Que ele estava ali, que ele faria todas as coisas, mas ele esperava um posicionamento meu. Legal, bacana. Você é formada em? Não me formei, não. Mas eu fiz geografia. Por quê? O que te levou a estudar geografia? Gostava muito do ensino, acredito que essa é a minha vocação também. Hoje eu entendo mais, mas gostava muito, sempre gostei muito não da área política, de partidária, mas da geopolítica em geral, sempre países, sempre outras culturas, mesmo antes de ser cristã, já me interessava muito. Já é o sangue missionário. Exato. Fala algum idioma? Falo espanhol um pouco, de espanhol não sou fluente em inglês. Eu não vou fazer você rir, porque esses dias me perguntaram se eu falava espanhol, né, Ângela? Eu respondi muito bem, yes. Você está me entendendo? Em espanhol, né? Yes. Para ver, né? Que coisa, que vergonha. Já tem cada mico aqui nesse programa. Ô, Jesus. Ô, Raquel, e a questão missionária? Claro, a gente brincou aqui dessa tendência, mas ela floresceu dentro de você. Né? Como se deu esse chamado missionário? Como se deu esse entendimento de que Deus tem uma missão missionária na sua vida? Desde o início da minha conversão, eu sempre fui muito apaixonada pelo estudo bíblico. Eu comecei a estudar sozinha, quando eu estava na Assembleia ainda. Porque eu antes de já saber o que era, eu já pensava, se eu vou seguir a este Jesus, eu preciso saber quem ele é. Então eu já procurava muito na Bíblia, aquilo me interessava muito, então aí eu ganhei um curso de teologia, e aí fiz teologia na Assembleia, e comecei a estudar e não parei, mesmo quando eu estava afastada, eu continuei estudando. E isso foi me atraindo mais, comecei a participar de algumas conferências, tinha alguns amigos da Zion, só que lá eles usam a Jocum, porque eles têm um treinamento da Jocum, e participei ali com eles, participei do Descend, quando teve no Brasil, e isso me atraía muito. Em alguns momentos eu achava, não, é só uma simpatia,
Só que isso foi aumentando ainda mais e eu comecei a orar mais direto sobre isso. Então, no ano eu fiz em 2021, em 2020 o pastor Isaac me fez a proposta do Alfa. Eu não conversei com ele a respeito de missões, não falei absolutamente nada. O pastor Isaac é o seu pastor? É o meu pastor. E aí ele fez o convite para eu ir para o Alfa em 2020. E eu não recusei, mas eu falei que eu iria orar. Nesse ano, meu irmão tinha diabetes, ele perdeu parte da visão, o rins não funcionava mais, então ele tinha muitas debilidades. Ele fazia hemodiálise, então ele era muito dependente ainda, porque ele passava mal 3, 4 vezes por dia, dependendo do dia. Então ele era muito dependente. Mas mesmo assim eu não disse não, porque eu sabia que se era um chamado de Deus, ele ia tomar conta de todas as coisas. Mas havia no meu coração um pesar de deixar ele assim. Então eu continuei em oração e falei, Senhor, se for de tua vontade, ele vai falar de novo. E nesse ano passou uns 4 meses, a gente recebeu, não vim para o Alfa nesse ano, o pastor também não falou mais nada. Uns 4 meses depois a gente recebeu uma ligação de que ele foi contemplado com um transplante duplo. Glória a Deus. Então ele fez esse transplante, um transplante que não fazia há muitos anos, que foi o rins e o pâncreas junto. Então, ele fez esse transplante e todas as doenças foram embora. Que bom, glória a Deus, hein? Que bênção. Como se chama seu irmão mesmo? Davi. O Davi. Quantos anos ele tem? 33 agora. 33 anos. Glória a Deus, hein? Deus abençoe o Davi. Então ele fez esse transplante, foi curado de tudo, a visão dele não estava muito boa, mas ele fez algumas cirurgias e agora ele vem ainda melhorando ainda mais, mas já não dependia mais de mim. Eu já estava bem, já estava estável, já era uma pessoa normal. Em 2021, o pastor Isaac voltou a fazer a proposta. Eu já tinha certeza, eu falei, vou orar só um pouquinho. Orei e senti a confirmação de Deus e vim para o Alfa em 2021. Que legal. Eu quero saber do Alfa, mas antes de perguntar sobre o Alfa, como foi a experiência que você teve com esses movimentos que você mencionou? O Zion, que tem a influência da Jocum, que os jovens com uma missão, eu acho fantástico o trabalho deles. Já é um trabalho de décadas, né? Eu não sei se já tem mais de... Quantos anos ele deve ter a Jocum? Porque eu era garoto, já ouvia falar da Jocum, né? Jovens com uma missão. Nos anos 80 já existia. Já existia, né? Eu não sei quantos anos tem a Jocum, por favor. Mas, assim, é um trabalho fantástico. Eu, quando jovem, eu queria participar da Jocum, não tive essa felicidade. Mas sempre gostei do trabalho... do evangelismo urbano deles, das artes cênicas que eles atuam de uma forma muito agressiva no sentido de evangelização. Então, como foi passar ou ter conhecido esse movimento Zion e o Descendants que você falou, exatamente, como foram as suas experiências? A Zion foi uma igreja muito... eu nunca fui membro da Zion, eu ia algumas vezes lá, não fugi com a autorização do meu pastor, tudo certo. E eu participei de alguns grupos de estudo de lá. E foi um tempo de uma experiência incrível, porque eu tive muita ajuda de perto nesse tempo também de cura. Eles me ajudaram bastante também, amizades que eu fiz lá. Então eu estudei bastante com eles. Também o movimento Dunamis vem de lá. Uhum. E eu fiz a escola ministerial. É o movimento mundial, né? O Dunamis, sim, né? Eu fiz a escola ministerial deles, que é a escola Dunamis. Eu estudei com eles. E depois eu participei como voluntária do Descende, que também foi, para mim, foi uma das maiores experiências que eu já tive, porque foram muitos milagres, assim, coisas que eu nunca vi acontecer. Eu quero que você fale, mas antes, segura aí. Ângela, a informação da Jocum, por favor. A Jocum ela foi formada em 1960 nos Estados Unidos. Uma missão internacional e interdenominacional. Porém, aqui no Brasil, ela iniciou em 1975 em Contagem, Minas Gerais. Legal, e bacana. Conta com 53 escritórios e centros de treinamento espalhados por todas as regiões do Brasil. Eu conheço a Jocum em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Bacana, tem o pastor Cote. Pastor Cote, instrumento de Deus tremendo mesmo, ministra muito pastoreio de pastores.
É um ministério forte, um ministério que Deus levantou mesmo. Agora, voltando no Descende, você falou que viu milagres extraordinários. Compartilhe essas experiências com a gente, algo assim, coisas assim que foram marcantes para você. Marcou muito a nuvem de chuva. Nuvem de chuva? Tava muito calor. Falo nuvem de chuva porque é bem geográfico, são nuvens específicas. Então, tava muito calor, acabou a água do estádio. Não tinha água em lugar nenhum. Foi aqui em São Paulo? Eu estava no Morumbi, no Morumbi, no Allianz, e teve um outro que eu acho que foi, não lembro se foi Belo Horizonte, teve um outro, mas no mesmo dia eu estava no Morumbi e acabou a água. E aí a gente começou a cantar e começou a orar para que Deus mandasse água. E formou uma nuvem de chuva bem em cima do estádio. Todo em volta do estádio estava limpo. Formou uma nuvem bem em cima do estádio, começou a chover bem no momento da oração. Glória a Deus, hein? Que coisa, hein? Deus é Deus, Deus faz milagres, né? Outras experiências? O relógio parou. A gente tinha um tempo de programação e foi na hora que o Morada foi cantar e não podia passar, ninguém podia passar porque é muito caro se a programação passasse do tempo. E um dos líderes falou assim, toca mais uma, fica mais um tempo. E todo mundo falou, não pode, não dá. Ele falou assim, aí ele colocou o cartão em cima da mesa, o cartão dele falou assim, se passar eu pago. Aí todo mundo, não, tudo bem, foi. E passou, ele cantou mais do tempo que dava a hora que ele parou de cantar, o relógio estava no mesmo lugar. Oh, glória a Deus, Tirando muleta que ficou, cadeira de roda. Legal, Deus fez o eixo da terra parar, coração de Josué, né? O tempo parou, o que é para Deus fazer isso? Ele retrocedeu o relógio de Acás. Eu acredito que muitos destinos ali foram... Todo mundo despertou muito, porque ali eu também eu ainda não tinha ido para o Alfa, e lá eles fazem um movimento que eles dizem que um ato profético. Todo mundo tira o sapato e faz uma oração e diz, eu vou. E aí, um ano depois, eu estava entrando no Alfa. Que bênção, que bênção. Raquel, você é nova, me perdoe perguntar a sua idade. Tenho 31. 31 anos de idade, né? Você é nova, é uma jovem ainda. Como um jovem cristão pode ser influente na sua geração? Olha, eu acredito que a gente tem que respeitar as pessoas, não que a gente tem que aceitar. Mas eu acredito que por muito tempo a gente acusou. Quando a gente vem com acusação, a gente não abre espaço para que as pessoas venham a nós. Isso não significa que a gente não tem que falar sobre o pecado, que a gente não tem que falar sobre o arrependimento. Mas eu acredito que por muitas vezes a gente fala sobre o pecado, fala sobre tudo, mas não fala sobre arrependimento, não fala sobre a graça que existe para perdão. Então eu acredito que o jovem ele não tem que se isolar, não participar mais das coisas. Ele precisa estar no meio das pessoas. Eu falo aqui, eu venho, mas eu não consigo estar só dentro do escritório. Eu vou para a aula de luta, eu vou para outros lugares. Eu gosto de estar no meio das pessoas. E a gente precisa estar no meio de pessoas. A gente precisa se relacionar. A gente não pode virar uma bolha gospel e viver só dentro, ali só com quem é cristão, só quem eu conheço. A gente não vai influenciar ninguém dessa maneira. A gente precisa estar firme em Deus e ter certeza da nossa identidade. O que falta muito hoje é a falta de identidade. As pessoas não sabem quem elas são em Cristo, elas não sabem quem Cristo é para elas, então elas acabam procurando outras coisas. Mas quando a gente tem certeza, quando a gente conhece a nossa identidade, a gente pode ir para todos os lugares e as pessoas vão perceber isso em nós. Glória Nós vamos influenciar através disso, seja em qualquer esfera. Sabe, eu acredito que Deus tem levantado pessoas de todos os lugares, não só missionários que vão 100% para campo em igreja. Eu acredito que Deus tem levantado pessoas em todos os lugares, só que muitas vezes, por não saber da sua identidade, as pessoas não conseguem exercer esse ministério. Então, se Deus te levantou como uma enfermeira, é porque Ele quer que você seja um missionário dentro do hospital. Se Deus te levantou como um artista, porque Deus te quer um missionário daquela forma. Então, quando a gente começar a estabelecer as coisas do reino em todos os lugares, a realmente influenciar, a realmente exercer aquilo que Deus tem para nós, que é governar, eu acredito que a gente vai influenciar muito mais.
Então, os jovens precisam se conhecer, precisam conhecer o que Deus quer de você e exercer o seu papel dentro da sociedade de acordo com aquilo que você nasceu para ser. Se você nasceu para ser um professor, se você nasceu para ser um médico, um engenheiro, mas que você leve os valores do reino ali. E aí eu acredito que aí, dessa forma a gente consegue influenciar e transformar a sociedade, porque não é só, Cristo não veio só para a gente ir para o céu, mas para a gente transformar tudo aquilo que está na terra. Quando Cristo veio, ele falou que ele veio para trazer o reino de Deus, e é isso que a gente tem que fazer, trazer o reino de Deus para os lugares em que a gente está. Glória a Deus. Agora na capital paulista, são 10 horas e 57 minutos, eu aqui conversando com a Raquel, a Ângela está fazendo uma correção aqui, né, dona Ângela? Obrigado. A Jocum nasceu na Suíça, em Lausanne. Obrigado, Ângela. Obrigado por essa informação. É um ministério muito forte. Eu aqui batendo papo com a Raquel Caroline Costa, ela que faz parte do staff da Missão Desafio. Daqui a pouquinho vamos voltar com ela, nós vamos ao intervalo. Mas não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e abençoar pessoas através da instrumentalidade da Raquel. Nós já voltamos, já. Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim aqui para te fazer um convite todo especial para você participar do nosso devocional de segunda a sexta às 8 da manhã. Então não perca a hora, é 8 da manhã o nosso devocional. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca! Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário, ele está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira às 3 horas da tarde, 15 horas pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos, é toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, a gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família e aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Agora na capital paulista são 11 horas. Lembrando para você que daqui a pouquinho, às 15 horas, nós temos aqui o programa Praise, apresentado pela nossa querida Thalita Estevanato, tempo precioso, nas nossas redes sociais, onde você também é muito abençoado. Já às 20 horas nós temos o programa Conectados com a Palavra.
a instrução, a informação, a educação cristã da palavra de Deus na instrumentalidade sempre de um homem ou de uma mulher de Deus. Ô, Ângela Volcher, hoje ainda continua o pastor Carlos Eduardo? Então, o pastor Carlos Eduardo, aqui ministrando a palavra de Deus dentro dessa temática de vida frutífera no programa Conectados. Aproveite, é às 20 horas, vai ser um tempo precioso. Eu batendo papo com a Raquel. Raquel, você falou também que participou do Ministério Dunamis. O Ministério Dunamis é um ministério que ativa o poder do Espírito Santo no coração, não só dos jovens, mas a sua totalidade maior são compostos de jovens com o coração incendiado para fazer o ID do Senhor Jesus. Qual a importância desses movimentos? Você mencionou a Igreja Zion, que tem um papel muito bacana. Durante alguns anos nós tivemos a Igreja... oh, meu Deus, me deu bola de neve. Lá em Joinville surgiu um ministério que é Onda Dura, não sei se você conhece também, ministério bem bacana. Então Deus sempre levanta ministérios ou movimentos voltados com uma cara especificamente para uma atuação de um ativar do Espírito no coração dos jovens. No seu ponto de vista, qual a importância desses movimentos? Acredito que o ensino, eles ensinam muita coisa e desperta as pessoas pro chamado específico. Acredito que em muitas reuniões a gente sempre sai com o pensamento, eu preciso fazer algo. Tem esse despertar. E todas as reuniões deles tem um momento extenso de adoração. E eu acredito que esse tempo na presença de Deus é o tempo que as pessoas são curadas, são restauradas. Então, eu acredito que todo o tempo que eu estive com eles foi um tempo, eu passei por muita cura nesses momentos e vivi coisas que eu achava que nem existia, que não seria possível. Então eu acredito que é um despertar da nova geração também. Que legal. Seu pastor, Isaac. Isaac. Você faz parte de qual igreja? Sou da Igreja do Imperial, no campo de Taboão de Guarulhos. É Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Ok. Fala um pouquinho da sua igreja, descreva ela. Minha igreja, eu sempre falo que é uma igreja que tem um povo muito amoroso. Falei que no tempo que eu mais precisei de amor, que eu me sentia tão sozinha após a perda da minha mãe, da minha avó, Deus me mandou para um lugar que as pessoas têm muito amor no coração. Pastor Isaac sempre muito paternal comigo, sempre muito atencioso. Então, é um lugar incrível, as pessoas são todas muito... te recebem muito bem. Então, ali é minha casa, é minha família. A importância da cobertura espiritual na vida de alguém que está vocacionado para missões. É de extrema importância, porque nem sempre você se acorda 100%. Tem dia que você está mais para baixo, tem dia que você não está tanto, mas essa cobertura é a certeza de que você pode caminhar, que você tem com quem contar, de que a oração do Pai Nosso diz que seja feito na terra como é no céu. Então as coisas elas são conquistadas primeiro no céu. Então eu acredito que a gente precisa estar sempre em oração e ter pessoas orando por nós. É de extrema importância. Por isso a gente não pode se isolar, a gente precisa ter contatos, a gente precisa ter relacionamento, ter pessoas que estão caminhando junto com a gente, porque no reino de Deus nada é feito sozinho. A gente não faz nada sozinho. Não somos uma ilha, né? Jesus não fez, né? Não caminhou sozinho. Verdade. A sua experiência no Alfa, tanto interno e externo também. Você teve o prático, foi externo, foi em outro país? Ou teve duas partes. Duas partes. Então, compartilhe para a gente um pouquinho das suas experiências no Alfa. O Alfa é um tempo único na vida, assim. Acontece muita coisa. Quando a gente entrou, a Gerciana conversou e falou, vocês vão viver 10 anos em 6 meses. E a gente falou, tá bom. Mas você nunca viveu isso. Então você não sabe como vai ser. E realmente, é um tempo... Você cresce muito. Deus te bate, Deus te consola. Então acontece muita coisa. Você aprende não apenas a se relacionar, não apenas a aceitar o próximo, não apenas ajudar o próximo nas suas dificuldades também. Mas é um tempo que você se conhece de uma forma que você não conseguiria aqui fora. Você
ver coisas que você nunca enxergaria se você não tivesse esse tempo. Como você vai reagir, como que você precisa consertar. Então, é um tempo que você cresce, eu acho que você amadurece muitos anos ali dentro. Nesses 6 meses. A gente teve o prático em 2 partes. Uma, a gente ficou dentro do Alfa. Ali é construído uma aldeia parecida com Burkina Faso. São buguros, são ocas de tijolo e barro. E a gente fica ali um tempo vivendo. O missionário Albert veio ficar com a gente. Então ali a gente passava o dia, só tinha que se comunicar com ele em francês. Ele só falava em francês. Então a gente teve que viver as mesmas coisas, os mesmos costumes. A gente falou que foi tudo tão real que quando a gente entrou, parecia que a gente estava realmente em outro lugar. Também foi um tempo muito grande. Por conta da pandemia, a gente ia para o Peru, só que a gente não conseguiu embarcar. Então se estendeu um pouco mais, a gente foi para o Paraguai no início do ano. Também foi um tempo... A gente ficou 15 dias, eu acredito, mas que a gente foi para ministrar, mas a gente também foi muito ministrada. Eu acredito. Bom, matérias no Alfa assim, que foram inesquecíveis. Esquecíveis. Olha, a parte de missiológicas que vem, que o pastor Ronaldo, agora não é mais ele, mas que depois foi o pastor Ronaldo, mas acho que caráter e emoções é uma disciplina muito forte. Eu, particularmente, gostei muito de antropologia e a parte de contextualização. Dentro da teologia, você mencionou que na época da Assembleia de Deus você também estudou, né? Uma matéria que você tenha um gosto maior, que se apreciou mais dentro da teologia? Dentro da teologia? A parte de liderança eu gostava muito. Liderança cristã? Sim, mas livros históricos. Livros históricos. Eu acredito que a parte de livros históricos, eu acho que... Ok. Você mencionou algumas vezes assim a importância de saber quem você é em Cristo. Vou te fazer 2 perguntas. A primeira, quem Jesus Cristo é para você? E quem você é nele? Acredito que ele é meu guia. É mais do que tudo. Né? A gente fala que somos servos, mas também somos filhos, somos herdeiros. Então, Cristo hoje para mim é tudo que eu tenho. Tudo. E acredito que eu nele, eu consegui me conhecer, eu consegui saber que eu não era o que as pessoas falavam, eu não era o meu passado, eu não era as minhas dores. Hoje eu sei que eu sou filha, hoje eu sei que eu sou herdeira, sei que eu tenho acesso a todas as coisas que está nele. Glória a Deus. Bonito isso. Viu, dona Ângela Voltier? Posição, identidade. A identidade é fundamental, né? E uma das coisas que o inimigo sempre vai tentar questionar é a nossa identidade, né? Ele faz isso muito bem com o próprio Cristo, né? Quando o Espírito Santo o conduz ao deserto, e um dos evangelhos faz menção que no finalzinho dos 40 dias lá vem o tentador para tentá-lo, e aquela frase, se tu és. Esse se tu és vai querer permear a vida do cristão por toda a sua vida cristã. E essa identidade definida é fundamental, saber quem somos em Cristo. Quando lemos a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 1, você vê a nossa posição. Somos abençoados, temos um predestino estabelecido por Deus, fomos chamados para sermos filhos, herdeiro, co-herdeiro, uau, coisa boa, nós ficamos aleluiados. Temos o selo do Espírito Santo. Você já parou para pensar, Raquel? Aqui na Brasil para Aqueles do Manda Aqui tem um jargão com a minha cara, que eles ficam viralizando isso aí nos grupos. Você não é pouca coisa, não. E essa é a verdade. Quando nós descobrimos quem somos em Cristo, nós sabemos isso, que nós não somos pouca coisa, não. Você falou sobre o reino dos céus aqui na terra, né? Você já parou para pensar que tremendo isso? Nós nos tornamos os representantes legais de Deus na terra. Nós somos as referências de Deus na terra. Sem o merecer. reino é de Deus, então, quando fala reino de Deus, está identificando de quem ele é.
Quando fala reino dos céus, está mostrando a origem, da onde é o reino dos céus, que é de Deus. Porém, nós nos tornamos os representantes legais de Deus na terra. A importância disso, saber a vocação para isso, é isso que te motiva ao chamado missionário? Em off, no Bastidores aqui, nós estamos conversando sobre um país e você mencionou a Espanha. É isso que te motiva a ir, viver, investir a sua vida em outro país, levando o evangelho do reino? Sim, sempre que eu paro para pensar, e eu penso, meu destino, eu estava condenada. Estávamos todos condenados ao inferno, a viver a eternidade no inferno. E pelo sacrifício de Cristo não somos mais. Então, o que darei eu ao Senhor? Se é isso que Ele pede de mim, se é a minha juventude, se é a minha vida, o que eu tiver que fazer, eu não vou medir esforços. Não que as pessoas falam assim, não, quem tem chamado, então isso vai ser super fácil, você não vai ter sofrimento, você não vai ter perca, não vai sentir falta. A gente vai sentir tudo, mas a gente ter a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que Ele não precisava de mim. Ele não precisa, mas eu preciso dEle. Amém. Eu dependo dEle. E como aconteceu a Missão Desafio na sua vida, no sentido de estar fazendo parte de uma equipe, de um staff tão precioso quanto é o staff da Missão Desafio? Sim, eu glorifico a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Deus tem me dado. Tem sido um tempo de crescimento, de aprendizado, uma experiência única também. Quando eu me formei no Alfa, a gente passou um tempo na igreja e quando meu pastor conversou comigo, eu falei que Deus já havia ministrado ao meu coração desde o Alfa, desde quando eu já fiz o TCC, né, que é para a formação. Deus já tinha ministrado a respeito de Espanha e continuou testificando isso no meu coração e eu conversei com ele, mas aí ele falou, quando eu falei com ele, acredito que assim que eu me formei, ele falou, Raquel, Deus ainda não falou comigo. Deus não falou comigo, eu não envio. Na hora eu falei, meu Deus, acredito. Mas depois eu entendi o cuidado e que ele estava certo, não era o momento. Que Deus realmente não tinha falado, Deus já tinha ministrado o lugar, mas não era o momento. E passou um tempo, a gente foi conversando, quando ele viu que era o momento, a gente veio, conversou, eu conversei com os pastores da missão e ele veio também conversar. E aí quando ele veio conversar, o pastor Emerson fez essa proposta, eu ficar como dependendo do país que a gente vai, quando é muito distante, quando é uma cultura muito diferente, existe um campo intermediário. Por exemplo, pessoas que querem trabalhar com muçulmanos não mandam direto para a Turquia. Eles vão, normalmente, para Foz. Fica ali na Tríplice, que ainda é um aprendizado. O primeiro campo, ele é um aprendizado. Toda a vida é. Mas o primeiro campo, ele é essa base. Então, a respeito das minhas características, de tudo que o Alfa forma e sabe do chamado de cada um, o pastor Emerson convidou para que eu passasse um período lá com eles na missão. Que bom. E qual a importância disso que você falou, desse tempo de aprendizado, a contextualização da cultura? Para o missionário, isso tem qual grau de importância? Toda a importância. Porque da mesma maneira que eu posso abrir uma porta para o evangelho, eu posso fechar. Por uma palavra que eu fale, por uma comida que eu recuse, eu posso fechar a porta. Verdade. Então, esse tempo de contextualização é você entender a cultura. Tudo quando a gente chega num país, o que a gente está olhando, o pastor Ronaldo sempre fala, ele fala algumas vezes sobre a ponta do iceberg, que ele tem uma pontinha, mas lá profundo ele tem muita coisa. E ele também fala sobre as camadas da cebola. Fala quando a gente chega, o que a gente está olhando é a cebola fechada. A gente precisa saber o que tem dentro. E essa contextualização é quando a gente vai entendendo o que tem. Bom, aqui eles usam certo dialeto. O porquê deste dialeto? Se eu simplesmente falar que ele é errado, vai dar certo, eu preciso saber a raiz dele. Isso é só uma cultura ou ele vai contra a Bíblia? Porque a gente tem que ter esse cuidado. Existe a cultura, existe coisas que é supracultural, se é contra a Bíblia, a gente tem que romper. Se a gente vai simplesmente querendo impor algo, a gente vai com uma visão colonizadora para o campo e não é isso. A gente não pode ter essa visão.
Então, essa contextualização, ela facilita a sua entrada na vida das pessoas. Você saber de qual maneira conversar, qual maneira você viver, como você vai chamar a atenção daquele povo. Bom, esse ano, o Simpósio de Missões, foi a 20ª edição, falou sobre o fôlego para a Europa. E o teu coração é tendencioso, creio que a voz do Espírito dentro de você, levando para a Europa. Quais são os grandes desafios na Europa? Hoje, a Europa se tornou o continente mais difícil? Está equivalente à janela 1040 no Oriente Médio. Quais são esses desafios que você pode comparar a essa janela 1040? Acredito que por muito tempo, missão foi vista como ação social. E não que elas não andem de mãos dadas. Mas ainda hoje há um preconceito muito grande para o missionário europeu. O missionário que vai para a Europa ou que vai para países ricos. Porque pensa que é turismo. E isso dificultou por muito tempo. Então, Deus levou muitos brasileiros, levou muita gente para trabalhar fora, mas pessoas que se encantaram com o dinheiro e esqueceram do Evangelho. Então, hoje na Europa, a gente encontra muitos teólogos ao invés de pastores. Teólogos contratados nas igrejas, pessoas que não têm, que trabalham muito e estão sempre se importando mais com o dinheiro. E o tempo que elas têm livre, elas vão gastar o dinheiro que ganharam. Então, as igrejas são vazias, são pessoas frias. A gente fala que são pessoas que rejeitam a Cristo, mas Cristo não está sendo apresentado para elas. Então, eu acredito que a dificuldade hoje na Europa é esse esfriamento, é a ciência. São países que acreditam muito na ciência, são países muito evoluídos. Então, a gente tem um impasse aí com tudo isso. Como romper com esse impasse? Como apresentar Jesus para um povo que automaticamente, assim, dentro de uma cultura capitalista, faz com que Mamon seja seu Deus? Sempre em oração e jejum, né, pastor? Mas relacionamento. A gente precisa... Não são países que a gente vai... No Brasil, a gente consegue fazer um movimento e parar ali na praça e todo mundo. Mas nesses países, eu acredito que a gente precisa se inserir nos locais. Seja trabalho, seja estudo, mas se relacionar com a população, para a partir desse relacionamento, eles conhecerem o Evangelho que existe em você, para que eles sejam atraídos e comecem a ouvir o Evangelho que você tem a apresentar. Que legal. Voltando a falar dos movimentos que você participou, você até compartilhou um momento extraordinário daquilo que Deus é capaz de realizar. Deus faz coisas fora do comum, inéditas. Entre elas, parar sobre o Morumbi e colocar uma nuvem quando tudo ao redor não mais tem, não possui essa nuvem. E fazer chover. Dentro disso, dentro de uma cultura europeia, uma cultura cética muitas das vezes, você acredita que o querigma, o que existe o didaquê, que é a forma que você ensina, trazendo para perto, de uma forma mais de lecionar do que pregar? Querigma é quando você faz uma exposição da palavra e geralmente ela é acompanhada por sinais. Você acredita que os sinais seriam uma ferramenta de Deus para quebrar a dureza do coração de um povo tão cético? Eu acredito. E você acredita em sinais? Eu acredito. Você acredita que os sinais ainda são reais, milagres sobrenaturais, como nos dias da igreja, nos dias que Jesus andou aqui na terra, ainda é possível nos nossos dias? Eu acredito, pastor. Eu acredito, eu vi muita coisa, eu vivencio, porque eu acredito que quando a gente acredita, a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que crê. Então, se a gente crê, a gente vai não apenas ver, mas a gente vai viver tudo isso. Então, eu sempre acredito, então eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa, e eu acredito que isso faz parte do Evangelho, eu acredito que isso faz parte do movimento de evangelização. Eliseu, quando ele vai se tornar o substituto de Elias, quando a capa desce, ele fala uma frase que ele diz: aonde está o Deus de Elias? Quando ele está retornando para atravessar o Jordão. Porque quando ele passou com Elias, Elias
fez aquele fenômeno do Jordão se abrir. Agora ele tem que retornar. Elias não está mais ali. Então Eliseu tem que retornar e ele clama, onde está o Deus de Elias? E ele bate no Jordão e o Jordão se abre. Pergunta, você acha que nos nossos dias, o que mais falta? A resposta a esta pergunta, aonde está o Deus de Elias? Ou podemos fazer uma inversão e te faço essa pergunta. Nos nossos dias, a ausência é de saber aonde está o Deus de Elias? Ou invertendo, aonde estão os Elias de Deus? O que mais falta? Saber aonde está o Deus de Elias ou onde estão os Elias de Deus. Eu consegui ser claro? Acredito que sim. Tá. Pastor, eu tenho visto, o movimento pentecostal, ele foi banalizado em alguns lugares. Então isso causa um preconceito das pessoas contra algumas coisas. Então isso acabou causando, eu acredito que uma falta de fé nas pessoas, essa banalização. Acredito que as pessoas não acreditam mais tanto que possa acontecer devido a tudo isso. Mas eu acredito que as pessoas precisam ter mais ousadia. A gente Falta hoje... mais os Elias de Deus. Exato, porque a gente tem muito temor de homens. Bom, eu vou orar por esse enfermo. Mas e se ele não for curado? Se ele não for curado, amém, mas Deus mandou ir lá e orar. Deus não falou para eu perguntar, e se não for curado? Não foi. Então a gente tem muito temor de homens. Então a gente pensa, bom, e se não acontecer? E se não for, o que vão falar de mim? O que vão dizer? Então eu acredito que falta mais ousadia da nossa parte. Muito bom. 11 horas e 22 minutos, estamos chegando quase ao final da nossa programação. Eu aqui com a Raquel Caroline Costa. Ela nos enviou algumas imagens, algumas fotos que a Ângela vai postar. No momento que a Ângela colocar, por gentileza, gostaria que você comentasse sobre as fotos. Pode ser? Sim. Então vamos lá, internautas. Está aí. Ó. Essa foto é na minha infância. Que legal. Tem a minha mãe de preto, meu irmão ali, camisa do Palmeiras, e o maior de vermelho também é meu irmão. Você é essa Eu sou a bebezinha de branco. E os dois são meus irmãos. Uhum. Aí também é mais na minha adolescência. O Davi quem é? O Davi é o de branco. De branco, ok. Esse é meu sobrinho. Tem 21 anos. Essa foi a última foto que a gente tirou juntos, antes da minha mãe falecer. Aí foi no Morumbi também. Também no Morumbi. Que foi o evento. Que foi o evento Descendo. Aí foi o evento. Aí eu tô da turma do Alfa, assim, acho que eu acredito que foi uma das primeiras fotos que a gente tirou junto. Essa aula, acredito que foi a aula de caráter e emoções, com o pastor Ronaldo Rampasso. Essa foi a parte prática do treinamento. Essa foi a minha formatura. Foi na minha formatura também, essas mulheres, elas representam muito para mim, porque elas são da Assembleia de Rio Claro, e elas vieram para minha formatura. Poxa, que legal. E aprendi demais com elas. Elas são até hoje mulheres muito importantes na minha caminhada com Jesus. Me ensinaram bastante, me auxiliaram muito, e até hoje eu posso contar com elas e sei que elas estão sempre em oração por mim. Que bênção. Isso aí foi na Dunamis Farm, em um dos encontros que teve. Aí é onde tem o treinamento da Jocum, mas o treinamento que eles têm aí não é ligado à Jocum São Paulo. Eles têm o Fire Fragrance, que é é como se eles fossem uma extensão da Jocum do Havaí. E aí é um espaço, uma fazenda que eles têm, que eles dão o treinamento missionário. E essa fazenda, é bem legal a história dessa fazenda, porque eles faziam chá nessa fazenda para enviar para outros países. Então já era uma fazenda enviadora mesmo, desde o começo. Isso aí foi no Eu Me Importo desse ano, e a gente estava na cidade de Eldorado. Aí tem algumas pessoas da minha igreja e o líder da Batista, o líder de jovens da Igreja Batista, e alguns jovens da Igreja Batista que foram com a gente também. Legal.
E esse foi aqui no simpósio desse ano, que a gente estava ali com a loja da Kibala. Eu sou responsável pelas vendas. Daí tem o pastor Isaac, que é o meu pastor direto, o pastor presidente. E quem é o Isaac? É o de marrom. Ah, ok. E o de preto é o pastor Edmilson, que é o vice-presidente também da região de Guarulhos. E que é o responsável por missões da região. E tá os dois sempre juntos, sempre me acompanhando. Que legal, muito bom, parabéns. Ô, Raquel, se você fosse convidada para pregar num evento que tivesse a Igreja Brasileira só de jovens, de uma forma interdenominacional, qual a mensagem da parte de Deus você teria para passar para a Igreja Brasileira formada de jovens como a arauto e pregadora do Evangelho para eles? Olha, pastor, acredito que se fossem cristãos, eu ministraria sobre Esther, quando Esther pede para o rei para salvar o povo dela. Porque ali ela já estava salva, Mordecai, que era sua família, também já estava salvo. Mas ela não se contentou. Ela queria que o povo dela fosse salvo. E eu acredito que a gente tem que ser assim. Eu não posso me conformar com a minha salvação e a salvação da minha família. Eu preciso clamar por mais. Eu preciso não só chorar pelo meu povo, mas eu preciso fazer algo por todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito bom, legal. Costumo dizer que a visão do missionário ou daquele que exerce uma vida evangelística ou da igreja de uma forma geral tem que ser como aquele que embarcou num voo. Aí você embarcou no voo, você vai sair do aeroporto, à medida que o avião vai subindo, você olha o aeroporto. Subiu mais um pouquinho, você já está vendo a cidade do aeroporto. Sobe mais um pouquinho, você já está vendo outras cidades. Subiu mais um pouquinho, talvez você já consiga ter uma visão maior. E quanto mais você sobe na presença de Deus, maior vai ser a visão. E a visão sempre vai ser mundial. Davi tinha isso, né? Davi, quando enfrentou Golias, ele já tinha uma visão mundial. Ele não disse que Israel saberia que haveria Deus. Ele disse, toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Vou. Muito bom, gratidão em tê-la aqui. Louvo a Deus pela vida do Fabiano. Agradeço a vida do pastor Emerson por permitir você. Eu sei que estaria no seu horário de expediente e você está aqui servindo o corpo de Cristo. Muito obrigado. Uma saudade que você tenha. Ah, minha mãe. Minha avó também. Um sonho pessoal? Sonho pessoal? Ver minha família na igreja. Glória a Deus. Tá ligado? Forma evangélica de dizer, tá ligado. Em nome de Jesus. Quero te deixar à vontade para suas considerações finais, viu, Raquel? E muito obrigado por você ter aceito participar da nossa programação. Fique à vontade. Amém. Obrigado, pastor. É uma honra poder estar aqui com vocês. A gente sempre aprende muito. Eu acredito que quem tem o chamado para a área do ensino sempre gosta de aprender também. E eu gosto muito de aprender. Então, quando a gente está com pessoas, a gente está sempre aprendendo. Glória a Deus. Então, é muito bom estar aqui, é muito bom esse tempo. E que Deus continue despertando pessoas, continue despertando jovens para entregar a sua vida. Que a gente possa estar consciente e a gente possa estar sensível ao que o Espírito Santo está mostrando, está nos ensinando a todo tempo, e que ninguém passe desapercebido ao nosso lado, que as pessoas possam enxergar Cristo e possam conhecer Cristo através de nossas vidas. Muito bom, gratidão. Ângela Voltier, louvado seja Deus pela sua vida. Léo, obrigado. Internautas, vocês que nos permitiram entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja em todo o território nacional ou além das fronteiras, obrigado. Nós aqui fazendo companhia para você e vocês realizando também essa oportunidade de termos a sua companhia. Eu quero mandar um abraço para a Rose, ela que está participando aqui com a gente também. Ela diz, bom dia, equipe Manhã daqui. Raquel, muito bom ouvir um pouquinho mais da sua história. Para nós, você é a nossa Rebeca. Por quê? Você é a nossa Rebeca? Porque o Fabiano, agora ele já me chama de Raquel. Mas quando eu entrei, ele só me chamava de Rebeca. Aí, de vez em quando, se ele tá parado, concentrado, ele me chama de Raquel. Mas se é na correria, aí ele me chama de Rebeca. Ah, então tá bom, Raquel. Valeu. A Maria Luísa Alves também. Nossa, que história. Forte abraço, Raquel. Valeu, Maria, pela sua participação também. Quero aproveitar e mandar um abraço para os irmãos que interagiram conosco nas nossas redes sociais. A Marilda Santos, o nosso querido Betinho Fonseca, fundador
e líder da banda Juízo Final. O Betinho participou quinta-feira passada do MandaCast. Ô Betinho, volta aqui na Manhã Mandaqui batendo um papo com a gente. Esse ano talvez não dê mais, né, dona Ângela? Só o ano que vem, né? O Betinho é precioso demais. A Eva Henrique, da Carolina do Norte, lá dos Estados Unidos. Ô Eva, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe e abençoe também esta região preciosa e essa nação. A Janaína Batista, Felipe Carvalho, a Maria Luísa Alves, a Cida Cruz, Helenildes Matos, o Franci Edson Monteiro, Nicolas Martins, Celso Luiz, será que é o Celção? Ô Celção, tudo bem, rapaz? Apareça, saudade de você. Ô Celso, vamos bater um papo um dia eu e você aqui na Manhã Mandaqui? Ele tem que falar, ele é o pioneiro, né, da Mandaqui Online. E seria muito precioso, eu me sentiria honrado tê-lo aqui na Manhã Mandaqui, batendo um papo com você. Thalita Estevanato, que daqui a pouquinho, às 15 horas, vai estar aqui conosco. E que bênção, ontem o louvor também aqui na nossa igreja, liderado pela Thalita, a diretora do IBBC e também faz parte da diretoria ali, da direção, é uma das diretoras da Missão Desafio, ela faz parte do financeiro. Do financeiro. Financeiro, é ela que manda. Rose, nós chamamos. A Heloísa Sanches, lá da Igreja Brasil para Cristo, em Marília, entre tantas pessoas que interagiram conosco na nossa manhã. Ângela, você tem algum abraço para mandar? Nem para o povo de Jaboatão? Olha, pessoal de Jaboatão, ela não quer mandar um abraço para vocês. Quero mandar um abraço especial para minha tia Nalvinha, que fez uma cirurgia nos olhos. Você está com a voz engasgada hoje, dona Ângela. O que está acontecendo? Eu estou cansada, pastor. Está cansada? A gente vai chegando numa certa idade, não é mais a mesma pessoa. Sabe o que eu penso, Ângela? Você estava feliz, assim, revigorada, trabalhando ao lado do Paulo, e agora você voltou, o Léo voltou, eu acho que deu um cansaço. Pode ser. É isso? Pode ser, o ambiente não está... Não, eu quero mandar um abraço para minha tia Nalvinha, que ela fez a cirurgia nos olhos, mas graças a Deus está se recuperando bem, graças a Deus, e mandar um abraço especial para a minha turma, né, de Jaboatão. Ali nasceu a pátria. Ok. De novo, te agradeço, Raquel, em nome da Igreja do Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, da nossa equipe, dos nossos pastores sêniores, Joel e Leonor Estevanato. Gratidão, viu? Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Que Deus use e abuse na sua vida como um bom cheiro suave de Cristo Jesus, o aroma de Cristo Jesus, a fragrância de Cristo Jesus, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Amém, pastor. Amém? Muito obrigada. Queridos, Deus abençoe. Ficamos por aqui. Se Deus permitir, amanhã eu estou aqui com a conversa de liderança frutífera com o pastor Ricardo Andrade, sempre aprendendo com a instrução para colocarmos em prática dentro daquilo que nós temos a nossa influência, dentro da nossa liderança com o pastor Ricardo Andrade. Amanhã às 10 horas, se Deus assim permitir. Um abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor.